Beto, que também foi militante durante a ditadura militar, esteve preso, e junto com ele outros freis, outros padres dominicanos. E o Frei Beto, no livro dele, Perfis Típicos, coletânea de perfis literários, faz uma homenagem ao Frei Tito. E eu vou ler esse texto do Frei Beto sobre o Frei Tito. Frei Tito. A 10 de agosto de 1974, ocorreu a trágica morte de Frei Tito de Alencar Lima em Ades-Arbres, no sul da França. Em sua dor, gravou-se o que de mais hediondo produziu o militarismo brasileiro, e nele reflete-se a venerável indignação de quantos acreditam na política como expressão de princípios éticos. A dor de Tito, tornado símbolo das vítimas de tortura, encontra-se detalhada nos livros Brasil Nunca Mais, da editora Vozes, e Batismo de Sangue, da editora Casa Amarela. Preso em novembro de 1969, acusado de oferecer infraestrutura a Carlos Marighella, Tito é submetido a palmatória e choque elétrico no DOPS, o DOPS, como o pessoal fala, em companhia de seus confrades. Em fevereiro do ano seguinte, quando já se encontrava em mãos da Justiça Militar, é retirado do presídio Tiradentes e levado para a Operação Bandeirantes, OBAN, que mais tarde ficou conhecida como Doicode, na rua Titóia. Durante 3 dias, batem sua cabeça na parede, queimam sua pele com brasa de cigarros e dão-lhe choques por todo o corpo, em especial na boca, para receber a hóstia, gritam os algozes. Fernando Gabeira, preso ao lado, tudo acompanha. Querem que Tito denuncie quem o ajudou a conseguir o sítio de Ibiúna para o Congresso da UNE de 1968. Imaginem que uma pessoa é torturada porque buscou colocar em um determinado lugar um congresso da União Nacional de Estudantes. Esse foi o crime que ele cometeu para ser torturado dessa maneira. E que ele assine depoimento atestando que dominicanos participaram de assaltos a bancos, o que não era verdade. No limite de sua resistência, Tito corta, com a gilete que lhe emprestaram para fazer a barba, a artéria interna do cotovelo esquerdo. É socorrido a tempo no Hospital Militar, no Cambuci. As incessantes torturas não abrem a boca do frade dominicano de 28 anos, mas lhe cindem a alma. Cumpre-se a profecia do capitão Albernaz da OBAN. Se não falar, será quebrado por dentro, pois sabemos fazer as coisas sem deixar marcas visíveis. Se sobreviver, jamais esquecerá o preço do seu silêncio. Em dezembro de 1970, incluído na lista de presos políticos trocados pelo embaixador suíço Giovanni Boucher, sequestrado pela VPR de Lamarca, Tito é banido do Brasil pelo governo Médici. De Santiago do Chile, ruma a Paris, sem jamais recuperar sua harmonia interior. Nas ruas da capital francesa, ele vê o espectro de seus torturadores.
transferido para L'Arbrèze, próximo a Lyon, em seu estreito quarto no convento construído por Le Corbusier, Tito estremece aos gritos do pai espancado no docus, geme aos berros da mãe dependurada no pau de arara, arrepia-se de pavor aos espasmos de seus irmãos eletrocutados, contorce-se em calafrios sob o fantasma do delegado Fleury. Sua mente naufraga em delírios. Tito não recuperou no exílio a paz que lhe fora sequestrada. No dia 10 de agosto de 1974, um estranho silêncio paira sob o céu azul do verão francês, envolvendo folhas, ventos, flores e pássaros. Nada se move. Entre o céu e a terra, sob a copa de um álamo, balança o corpo de Frei Tito, dependurado numa corda. O suicídio foi o seu gesto de protesto e de reencontro do outro lado da vida, da unidade perdida. Deixara registrado em seus papéis que é melhor morrer do que perder a vida. De retorno ao Brasil, em março de 1983, os restos mortais de Frei Tito tiveram solene acolhida na Catedral da Sé, em celebração presidida pelo cardeal Dom Paulo Evaristo Arnes. Repousam agora em Fortaleza. Não se apagou, todavia, a luz de seu exemplo. A morte de quem viveu em coerência ilumina a linha divisória que distingue a dignidade do oportunismo, incomodando a quem, na falta de lentilhas, sucumbe diante das migalhas que caem da mesa do poder. A criatividade artística captou o rastro de sangue que se faz caminho. O curta-metragem Frei Tito, dirigido por Marlene França, recebeu aplausos em festivais do exterior, conquistou em Cuba o prêmio de melhor curta-metragem no Festival Latino-Americano de Cinema e no Brasil o prêmio Margarida de Prata da CNBB. Premiada pelo Serviço Nacional de Teatro, a peça de Licínio Rios Neto não seria o Arco do Triunfo, um monumento ao pau de arara? Em memória de Tito, foi proibida pela censura federal, impedindo Ricardo Guilherme de montá-la para percorrer o país. Oriana Falaschi dedicou a ele o livro Um Homem, em que narra a paixão dela por Panagolis, líder da resistência à ditadura grega. O senador italiano Raniero Lavalle escreveu sobre Tito, Fora do Campo, editado no Brasil pela Civilização Brasileira. Clara Góes encontrou em Tito a força de inspiração para um de seus livros de poesia. O Brasil é um caso raro de nação desmemoriada. As elites dominantes ensinaram-nos a conhecer melhor os heróis da Revolução Francesa do que os combatentes da conspiração mineira, inadequadamente qualificada de inconfidência, o que faz supor que todos deram com a língua nos dentes, como fez Silvério dos Reis. Os índios são vistos como peças folclóricas do zoológico amazônico e os escravos como meras vítimas dos abusos de senhores que acresciam à exploração os castigos físicos. Conhecemos melhor as viagens de Marco Polo do que a epopeia política da coluna Prestes. E ao encerrar o ciclo militar, iniciado em 1964, trataram de revisar que não se admitiria revanchismo.
Leia-se, não se admitiria justiça e memória. Recordar Frei Tito é resgatar o sacrifício de todos que no Brasil lutaram pela restauração da ordem democrática. Ela ainda é frágil, porém promissora, considerando que a sociedade civil prossegue se organizando e se mobilizando para a conquista de cidadania e consolidação da democracia. Celebrar a memória de Frei Tito é homenagear o sacrifício de todos que no Brasil viveram na bem-aventurança da sede de justiça e da fome de liberdade. E não temeram dar a vida para que todos tenham vida e vida em plenitude. João 10:10. Ditadura nunca mais!